Gostaria já de convidar a cada um dos irmãos que estão aí nos ouvir nesse momento, em sintonia com o nosso programa. Creio que você já compartilhou também com seus amigos, com o grupo de Zap, nas redes sociais. E agora chegou o momento também de estarmos meditando na palavra de Deus. E hoje Deus me levou mais uma vez a falar sobre um tema bastante conhecido, porém é a palavra de Deus, e Deus fala conosco a cada dia, a cada instante, a cada momento, segundo as nossas necessidades, né? Às vezes uma passagem bíblica, aquela passagem bíblica, ela se revela para nós de várias formas, e dependendo das nossas necessidades, Deus usa aquela palavra para falar conosco naquele momento. E às vezes é uma palavra que você já leu tanto, já passou tanto ali a leitura, não é? Mas naquele dia, naquele momento, Deus falou de uma forma especial, né? Então eu creio muito na inspiração da palavra, na revelação da palavra, porque é a palavra de Deus. Glória seja dado o seu nome para sempre. E hoje estaremos falando sobre o tema provisão de Deus para a viúva de Sarepta. Provisão de Deus para a viúva de Sarepta. E já vos convido para a leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a começar do versículo 8, que nos diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Glória a Deus. E sabe, no versículo 14 diz: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Viúva de Sarepta é a mensagem de hoje. Provisão, né, de Deus para a viúva de Sarepta. Quem é esta viúva? Não é? Mulher viúva de Sarepta. Quem é esta viúva? Esta mulher. Onde fica Sarepta? Quais as circunstâncias em que esta viúva estava vivenciando? Vamos conhecer um pouco, né? A viúva de Sarepta e ver a provisão de Deus em meio à crise que ela estava vivenciando. Nessa época, não é? Israel tinha como rei o perverso Acabe, sua mulher Jezabel, que governaram por 22 anos, com muita maldade, com muita crueldade. É isso mesmo, Acabe e Jezabel. Que casal tão perverso, que casal tão perseguidor do povo de Deus. Foi nesta época. Acabe fez tudo o que era mal. Aqui a palavra de Deus nos diz, capítulo 16 de 1 Reis,
e versículo 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Muita maldade mesmo. Ele serviu e se encurvou a Baal. Levantou um altar em adoração a Baal. Veja, até que ponto chega uma pessoa que perde o temor a Deus, que não tem temor a Deus. Ele chegou a construir um altar para que todos adorassem ali a Baal. E Deus, neste momento, Deus olhando e vendo o sofrimento do seu povo, levantou o profeta Elias, isso mesmo, que prediz que Deus estaria castigando o reino do norte com uma seca muito grande, não é? Nem orvalho, nem chuva haveria. Juízo de Deus, que é, né, o capítulo 17, o primeiro versículo. Então Elias, o tisbita, né, o profeta, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, este terrível, né, rei, disse a ele: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E realmente isto aconteceu. Segundo a palavra do profeta, não houve chuva, nem orvalho, nada aconteceu. E a grande seca chegou, o juízo de Deus também chegou para aquele governo tão ímpio, tão perverso, tão mau, né? O sul de Israel é uma região seca, desertos, né? Tem o deserto de Negev, ali da Judéia. Eu passei por esse deserto. Deus nos deu a oportunidade de passar, né, por este deserto quando estávamos voltando. Fomos e voltamos para o Mar Vermelho, Mar Vermelho, isso. E Mar Morto também. E quando estávamos voltando, aí presenciamos, né, as torrentes, águas de Negev, que acontece uma vez ao ano, quando chove lá nas montanhas, e aí desce aquela enxurrada, né, muito forte, naquele lugar tão seco, aí desce ali, né, nas montanhas de Negev, e era justamente no final da tarde, quando estávamos voltando, né, para Jerusalém, aí passamos ali, vindo do Mar Morto, em frente ali às montanhas do Negev, e pudemos presenciar, paramos, né, todos os carros tiveram que passar, porque é um tempo muito longo que passa aquela água vindo bem impetuosa, acabando com tudo, né, ali do Negev. Então, e são rios temporários, né, que vem aquela força da água através das chuvas lá do pé do monte, das montanhas, e aí vem pelo, né, o deserto de Negev, desemboca lá no mar. Mas é assim, é uma coisa muito linda, acontece uma vez ao ano. E é uma região que Davi conhecia bastante quando ele estava sendo perseguido por Saul. Muitas vezes ele se escondeu ali, né, ali nas montanhas do Negev, né? E águas são águas das chuvas, não que tenha rios, mas são ali temporários, né? Então, como vem aquela água muito impetuosa, muito forte e volumosa também, aí fica só algum tempo ali aquelas águas, mas depois vai secando, né? São águas das chuvas, rios temporários, podemos assim dizer. E região do norte de Israel, são vales, né? A linda Samaria, que também Deus nos deu o privilégio de conhecer ali. Muitas plantações, a Galileia, muita cevada, tem muito trigo. É uma terra fértil, né? E foi ali mesmo que veio, ali, onde é a terra mais fértil, que veio a seca. Vemos que realmente Deus confirmou, né, a profecia
do profeta Elias, que não haveria orvalho, nem chuva. Não é que fosse o lugar mais seco do Neguev, não. Ali era o lugar de fontes. É o lugar mais, né, que tem mais plantações, até o dia de hoje. Mas na época, realmente aconteceu essa grande seca. E foi ali mesmo, né, na terra da provisão, que veio a grande seca, ausência total de chuva e nem orvalho. Tempo que durou a seca. Quanto foi esse tempo? Você sabe, né? Você lê Bíblia, você sabe. 3 anos e meio. Imagine o que é você já ter aquela lavoura todos os anos, aquelas plantações, né? Aquela fartura, e passar o primeiro ano, nada acontece, nem chuva, nem orvalho. Segundo ano, terceiro ano, 3 anos e meio, nem chuva, nem orvalho. E Acabe saiu procurando, ele saiu procurando por todo o reino onde era que estava o profeta Elias. Onde é que ele está? Foi ele que profetizou, não é? Mas Deus tinha levado Elias, o profeta Elias, tinha levado ele para o ribeiro de Querite, não é? E os corvos traziam pão e carne todos os dias. Pão e carne, pão e carne. Todos os dias ele era bem alimentado. Imagine, pão e carne, não é? Ribeiro, água, pão e carne. Tudo provisão de Deus, né? E até que um dia Deus permitiu também, porque Deus queria levar ele para outro lugar e fazer outros milagres. Aí Deus fez aquela fonte secar, até que a água do ribeiro se secou. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí lá onde ele estava, no ribeiro, secou. Mas Deus permitiu secar, não é? Porque queria levar o profeta para outra região. E olha, quem fez secar aquele riacho, né? Rio, riacho, como pode assim dizer, né? Temporário. Deus falou com o profeta, dizendo assim. Então veio a palavra do Senhor dizendo. Foi quando veio a palavra do Senhor dizendo, falando com Elias, quando o ribeiro secou. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Deus disse, você vai para Sarepta. Mas não se preocupe não, Elias, que eu já ordenei. Você vai encontrar uma viúva e ela é quem vai cuidar de você. Também Deus não falou que era uma viúva pobre ou rica. Uma viúva que vai cuidar de você. Ele criou na promessa de Deus e seguiu em frente, né? Agora vai para Sarepta. E Jezabel matando os profetas. Deus saciou a fome de Elias com os corvos, pão e carne. Olha o que é que acontecia. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 2 vezes era alimentado, bastante, né? Pão, né? E corvos. E a água ali, até que Deus disse, não, a água vai parar, porque aí agora eu vou lhe levar para outro lugar. Agora Deus disse, já ordenei a uma viúva em Sarepta para que te alimente. Ela vai te dar comida. Que Deus maravilhoso. Esta viúva, Elias, ela vai te sustentar. Ela, já ordenei, ela vai te sustentar. Descansa. Porque assim como eu cuidei de ti aqui no ribeiro, não deixei faltar corvos e carne, né? Da mesma forma, será lá em Sarepta, eu vou te sustentar. E ele creu mais uma vez, né? E olha, as circunstâncias da viúva, quais eram as circunstâncias que esta viúva de Sarepta estava vivenciando? Morava em Sarepta, entre Tiro e Sidom, não é? Tinha um só filho. A palavra do Senhor diz que ela
ela só tinha um filho, muito pobre, desanimada, sofria também do flagelo da seca. Veja como Deus faz. Como Deus ele é poderoso para transformar as situações em bênção, né? A seca em torrentes, em mananciais, né? Aquela casa que não tinha nada, chegou a provisão de Deus para todos. E olha como é que diz, capítulo 17 e 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Uma viúva pobre, uma viúva muito necessitada. E foi assim o seu encontro com o profeta Elias, não é? Ele se levantou, chegando à porta da cidade, estava ali, ela já estava na porta da cidade, Deus tinha levado ela para ali, uma viúva apanhando o quê? Lenha. E chamou-a e lhe disse, traze-me, peça uma vasilha, um pouco de água, que beba. Ela trouxe a água, só que o pão, ela falou, né? Aí ela deu essa resposta aqui. Então, ela já estava na porta da cidade. Deus já tinha levado a viúva para este encontro na porta da cidade. E o encontro, nós vemos aqui, que foi um encontro ordenado por Deus. Um encontro preparado por Deus. Elias foi dirigido ali a Sarepta também por ordem divina. Deus falou com Elias e ele obedeceu e foi. Ao chegar na entrada da porta da cidade, estava quem? Uma viúva pobre, né? Pegando os gravetos para fazer sua última refeição. Uma viúva pobre, necessitada. Mas uma viúva preparada por Deus. Né? Então, nós vemos que a soberania de Deus em nossas vidas é muito linda. Né? Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus diz vá, que nós obedecemos, Ele cuida de uma maneira especial em nossa vida. Ele provê daquilo que nós achamos ao nosso ver humano, na nossa ótica humana. Isso é tão difícil, isso é quase impossível. Mas aqueles que confiam no Senhor, né? É como o Monte de Sião, que permanece para sempre, não se abala, mas permanece para sempre. Veja aqui, viúva preparada por Deus, ela estava apanhando a lenha, os gravetos fora da cidade, à porta da cidade. Ela poderia estar em outro local, dentro da sua casa, na casa de um parente, em outro local, mas justamente ela estava na porta da cidade, que era para ter esse encontro com o profeta Elias, do jeito que Deus falou. Tenho preparado lá uma viúva que vai cuidar de você, Elias. Glória a Deus. Elias pede água e ela o reconhece como profeta de Deus e ela serve. A primeira prova de fé, Elias pede água, ela lhe dá. E agora pede o quê? Pão. Ela disse que só tinha para ela e o filho. Era comendo e morrendo, porque não tinha mais alimento, né? Mas Elias dá a ela uma promessa de Deus. Elias, um homem de Deus, tinha sido enviado por Deus, tinha comunhão com Deus, e aí ele dá uma promessa vinda de Deus. Ele disse, não temas, né? Agora, e faze primeiro para mim. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Aí foi quando ele deu a promessa, a farinha nunca vai faltar, o azeite nunca vai faltar, Deus vai multiplicar, mas faze primeiro para mim, né? Prova de fé, né? Ela disse que só tinha para ela e o filho. Ele disse, você vai fazer o primeiro bolo pequeno para mim, mas depois você vai fazer para você e seu filho. Mas eu tenho uma promessa de Deus para você, viúva. Nunca vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Glória seja dado o seu nome, né? Então, vemos aqui
que Deus também nos prova em alguns momentos da nossa vida. E realmente a palavra de Deus diz, né? A farinha e o azeite não faltarão até que as chuvas cheguem. Vamos ler aqui. Porque assim diz o Senhor desde Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Até lá, até o finalzinho da seca, não vai faltar farinha na panela, azeite na botija. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? E ela creu na palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor diz aqui, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. E a palavra do Senhor segue dizendo, da panela, a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu o quê? Adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nem o fôlego ficou. E ali houve também um milagre. Outro milagre na casa da viúva, né? Ela tinha provado do suprimento, da multiplicação da farinha, do azeite, mas agora veio a enfermidade. O único filho que ela tinha. E ali estava o profeta também, para abençoar, para fazer reviver, para dar vida outra vez. E o milagre aconteceu. Glória a Deus. E toda a família, nós vemos aqui, né, que foi abençoada. Comeu ela, comeu o filho, comeu o profeta primeiro, comeu toda a família e nunca faltou, nunca. Enquanto estava seca, tinha ali farinha e azeite. Azeite e farinha. Glória a Deus. Não acabou, como o profeta disse, até que choveu. Aproximadamente, sabe quanto tempo? Por 2 anos duraram a farinha e o azeite. 3 anos e meio foi a seca, né? E já estava com 1 ano e meio que ele estava no Ribeiro de Querite. Aí foi para Sarepta, mas chegando ali ainda se passaram 2 anos. Não acabou. Farinha na panela, azeite na botija. Azeite na botija, farinha na panela. Glória a Deus. E ainda nos dias de hoje, o Senhor faz estes milagres. O Deus que nós servimos, Ele envia corvo, Ele multiplica farinha e azeite também. Olha, como ela e toda a sua família, todos foram abençoados, né? Quando Deus é a nossa primazia, experimentamos também a sua provisão. A provisão de Deus veio até que a chuva chegou. E aí houve fartura mais uma vez. Mas ela, 2 anos, ficou sendo sustentada pela farinha na panela, azeite na botija. Nunca faltou. Ela nunca deixou, né, de se alimentar junto com a sua família. Quando o riacho secou, né, Deus disse, profeta, tem ali outro lugar para te permitir outra experiência comigo. E aí levou ele para Sarepta, né? Sempre tem algo novo para acontecer em nossa vida. O importante é estarmos dependendo de Deus. Não tem comida? Mas Deus estará mandando comida, alimento, provisão, né? Está difícil, mas se Deus está conosco, Ele está no controle de toda a situação. Olha, é uma experiência que Deus me permitiu, e eu agradeço ao Senhor, né, por ter passado essa experiência, que quando estávamos em um determinado lugar servindo ao Senhor, estávamos passando uma prova muito grande, mas muito grande mesmo. Situação é prova financeira, e Deus permitiu aquele momento para termos essas experiências com Deus. Nunca chegamos a dormir com fome, não. Deus sempre enviou a provisão, mas foram provas que passamos, vivendo por fé e vendo a provisão de Deus chegar
para nós, para nos sustentar. E um dos dias me ficou muito marcado, que foi uma noite de ano, né? Tínhamos chegado recente, nós tínhamos só o nosso filho mais velho, ele tinha 2 aninhos, era 2 anos mais ou menos, e naquela primeira noite de ano estávamos chegando em Maceió, chegamos mais ou menos em outubro, estávamos recém-chegados, e morávamos ali na igreja, na Casa Pastoral do Pinheiro, no fundo da igreja do Pinheiro, no primeiro andar, que tinha 2 cômodos. Mas né, foi tudo permissão de Deus. E temos experiências assim grandiosas ali que tivemos com Deus, de provisão, de Deus falar conosco, de abrir portas, de prover tudo que a gente precisava. E ali, aquele primeiro ano, ainda éramos funcionários, né, do Estado, eu e meu esposo, ainda estávamos lotados, tínhamos chegado recente, e naquele ano houve, né, aquela suspensão de pagamento a todos os funcionários do Estado. Foi um problema seríssimo, o governo passou alguns meses sem pagar e estávamos inseridos ali e na prova, né? E acontece que naquela noite de ano, né, como não teve décimo, não teve o salário no mês, estávamos vivendo com as sobras dos outros meses, né? A minha mãe também chegou para me visitar um mês antes e me abençoou muitíssimo ali com a provisão que Deus mandou, foi uma maravilha. E quando foi na noite de ano, fomos para uma igreja que meu esposo ainda não estava dirigindo congregação, chegamos em outubro, era dezembro, só recém-chegados. E aí, quando fomos para uma congregação que um obreiro tinha nos convidado, no final do culto, estávamos felizes, assim, achando que ele ia nos levar para o jantar, né? Que estávamos passando aquela prova abençoada. E quem não deseja um jantar, né? Mas aí aquele obreiro não foi maldade dele, não. Tudo foi permissão de Deus. Ele disse, aqui o dinheiro do táxi, vocês vieram cooperar conosco aqui, em um determinado bairro. Eu estou indo para a casa dos meus pais, que vai ser um jantar lá, que a família toda está reunida, mas o táxi vai levar vocês em casa. E aí nós fomos para casa, né? Quando eu cheguei em casa assim, eu abri a geladeira, eu disse, Jesus... Era tudo assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Um pouco de... Eu me lembrei muito dessa viúva agora, né? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Tudo tinha, assim, um pouco de açúcar, um pouco de farinha de trigo. Não dava, acho que... Se muito desse, era 1,5 xícaras. Se muito desse, de farinha de trigo. Tudo era muito pouco. E não tinha manteiga, meia colher de manteiga, um pouquinho de óleo... E aí não tinha nem fermento para que aquela massa crescesse, né, para colocar. Mas mesmo assim, eu orei, eu disse, Senhor, como Tu és Deus que multiplica e que dá sabor também, né? O maná disse que era delicioso, que Deus, né, fazia cair sobre os acampamentos e o povo de Deus era alimentado. A viúva de Sarepta, o profeta Elias, e Deus foi me lembrando algumas passagens. Eu disse, tu podes fazer o mesmo. Aí peguei aquele resto de massa, resto de tempero e fui fazendo aquela mistura ali que eu nem sei. Hoje em dia foi uma receita do dia, assim, especial. E aí quando eu terminei de amassar ali aquela massa, eu orei, eu disse, Senhor, multiplica. Me ajuda agora, eu vou fazer uma oração e Tu és quem vai multiplicar, porque essa é a nossa alimentação de hoje. Meu filho está com fome e nós vamos ter que jantar para, né, comer. Tem a mamadeira dele, mas ali era um lanche, né, para a família. E aí, quando eu fiz aquela oração, aí eu disse, agora chegou a hora da multiplicação. Botei uns pedacinhos, o que tinha de restinho ali, um pouquinho de cebola e tal. Aí misturei aquele angu naquela massa. Eu não sei que pastel foi esse, eu não sei que bolo foi esse que eu fiz naquele dia. Eu sei que foi feito. E estava delicioso. E aí, na proporção que eu ia colocando a massa para fritar, ela ia inchando, 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 inchando. Ficava enorme assim, e minhas lágrimas caindo, né? E eu vendo ali a multiplicação realmente da farinha, a farinha da panela. Eu pude ver ali naquele dia. Glória a Deus. E ali deu uma travessa grande. Assim, Deus realmente multiplicou. E quando eu vi,
tava aquela travessa, eu fui colocando e não percebi que tinha tantos já bolinhos em cima da travessa. E depois eu olhei, aí eu olhei na geladeira, o que é que tem? Um limão, aí foi o suco do limão, um pouco de açúcar, tudo bem. E aí Deus deu sabor àquele suco, era como se fosse 5, 6 limão ali naquele liquidificador. E aquele bolo delicioso, eu nunca comi na minha vida, um bolo, um salgadinho, um pastel, é como se fosse pastel. Tão delicioso como aquele, realmente Deus deu tempero, né? Aquela alimentação naquela noite. E quando eu coloquei na mesa, meu esposo se assustou, chegou na mesa e disse: "E que tanta massa foi essa que você tinha? Onde foi? Esse bolo foi você que fez agora?" Eu digo: enquanto você estava orando ali no quarto, eu estava orando aqui, pedindo a Deus a multiplicação. E Deus foi quem fez isso aqui. Tinha só 1,5 xícara de trigo. E Deus foi quem multiplicou. Eu fui juntando tudo que vi pela frente e vamos comer agora. Faça oração. Ele fez oração: "Meu menino, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome." E aí, quando a gente começou a comer, era assim, um sabor tão grande que a gente sentia ali daquele bolo ali. E meu menino: "Eu quero mais, mãe, eu quero mais, que bolinho gostoso, que delícia, que gostoso, eu quero mais, eu quero mais." E ali deu para todos, que ainda sobejou, ainda sobrou, ainda deixei na geladeira para outro dia, dei uma travessa assim, cheia. Eu estou contando isso a vocês na presença de Deus, não tinha para que eu estar inventando aqui nada, porque não precisa disso, né? As bênçãos de Deus, Deus está vendo, nós vivenciamos essa multiplicação. Creio que você também na sua casa já vivenciou alguma multiplicação, provisão, e fomos dormir saciados. Era um suco, assim, um suco de limão que eu nunca tomei na minha vida, tão delicioso, tão saboroso, e assim, um bolo especial. Realmente Deus faz a multiplicação, né? E Deus, na hora que mais a gente precisa, Ele chega com socorro para nos dar, porque Ele é Deus da provisão. Eu não sei para quem estou falando hoje, se você está desempregado, se você está precisando de um milagre na sua vida, não sei, na parte emocional, na parte financeira. Uma coisa eu posso te dizer: o Deus que nós servimos, Ele muda situações, Ele faz mudar, né, o vale para montes, e aonde não tem, Ele faz, né, aparecer. Aonde estava o deserto, Ele faz prosperar, mas Ele sempre tem o maná no deserto, Ele sempre tem a provisão da multiplicação da farinha na panela e o azeite na botija, e outras mais experiências Deus fez. Passarmos naquele vale que nós estávamos, depois vieram outros, e em todos eles eu posso dizer e afirmar: Deus é Deus de provisão. Glória a Deus. Deus vai fazer outra vez você sorrir. Você que está chorando. Eu não sei se você perdeu um ente querido, ou está passando por um vale de dor e de provisão mesmo. Mas creia, descanse em Deus, que Deus vai prover.